Marcos capítulo 5, versículo 25. Olha aí como o texto é conhecido. Marcos 5, 25. Que diz assim: e certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Senhor, a palavra do Senhor é viva, e por isso há uma certeza no meu coração de que o Senhor vai falar conosco algo novo, usando esse texto, Senhor, esse pano de fundo, que pessoas aqui, quem sabe, já disseram no seu próprio pensamento que já conhece. O Senhor é uma fonte inesgotável de poder, de glória, de unção e de revelação. O nosso coração se abre para aquilo que o Senhor decidiu fazer nessa noite. É tão bom estar nesse ambiente, ó Deus, cercado de pessoas que também compartilham da mesma fé, que trazem no coração o desejo de atrair a presença do Senhor. Foi exatamente por isso que o Senhor veio, e que bom é que o Senhor está aqui. Nesse momento, Pai, fala, teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Jesus estava voltando de uma empreitada onde ele obteve sucesso como sempre. Jesus esteve ali no dia anterior a esse, Jesus estava aqui, nesse lugar onde ele está agora. E ele passou 3 dias aqui nesse lugar, ensinando a uma multidão acerca de fé. No final do 3º dia, na viração do dia, Jesus chama os discípulos para entrar no barco e partir para o outro lado, que é Gadara. Lá a gente sabe o que Jesus faz. No meio do caminho se levanta uma tempestade, um vento contrário começa a soprar. Jesus estava deitado com a cabeça em uma almofada. Os discípulos desesperados que estavam foram até o local do barco onde Jesus estava, clamaram a ele. Ele ficou em pé no barco, repreendeu o vento, acalmou o mar. E o fato é que o barco chegou do outro lado. Quem viu o barco chegar lá não tem noção do que o barco precisou enfrentar para chegar do outro lado. Quem vê a nossa vitória não tem noção do preço que a gente pagou para chegar até ali. Quem vê as nossas conquistas não faz ideia de como foi doloroso o negócio chamado processo. Porque para esse barco chegar do outro lado, ele foi submetido a um processo. O processo da navegação, e exatamente no meio é que a tempestade se levanta. Eu não sei se é assim com você também, parece que é sempre no meio do caminho. É no meio que o vento sopra, é no meio que a tempestade acontece, é no meio que alguém se levanta contra você. Para quê? Para você perder a vontade de seguir adiante e pensar: eu vou voltar de onde eu saí. Jesus e esses discípulos que aqui estavam, eles não voltaram. Por quê? Porque quem anda com Jesus chega no lugar que Jesus diz que vai chegar. Então eles chegaram do outro lado. Do outro lado, Jesus sabia por que estava indo, ainda que os discípulos não soubessem. Jesus sabia o que estava indo fazer do outro lado: libertar um homem que estava possesso por uma legião de demônios. O homem estava endemoninhado. O homem andava de dia e de noite pelos sepulcros, se cortando, se ferindo com pedras.
E quando Jesus chega do outro lado, Jesus dá uma única ordem aos demônios para saírem do corpo desse homem. E aquilo que uma cidade inteira, a família do homem, os amigos do homem, ninguém conseguiu fazer. Gadara era a cidade mais rica de Decápolis. O que o dinheiro de Gadara não pôde, o que a influência dos grandes de Gadara não puderam fazer, com uma palavra Jesus fez. Uma palavra de Jesus se sobrepôs a todas as tentativas dos homens que ali estavam. E a Bíblia vai dizer que eles tentaram por várias vezes prender, conter esse homem, com correntes e com grilhões, mas dos demônios despedaçavam tudo. Então aquilo que a força humana não resolveu, Jesus chegou e resolveu com uma única palavra. Então a empreitada de Jesus do outro lado teve sucesso, tanto sucesso, que as pessoas vieram ver Jesus, e quando se aproximaram de Jesus, viram o homem, o que tivera a legião, e é assim que o texto diz, o que tivera a legião, sentado, vestido e em perfeito juízo. E como ele estava antes? Nu, todo cortado e desequilibrado. O que Jesus fez com uma palavra foi algo tão forte, mas tão forte, que esse homem parecia até uma outra pessoa. Está preparado para viver esse tipo de coisa também? Que o que Jesus vai fazer na sua vida e na sua casa é algo tão grande, tão lindo, tão poderoso, que vão olhar para você e ainda vão ter dúvida se é você mesmo. Por quê? Você vai ficar tão diferente que vai parecer até outra pessoa. Aí Jesus volta, entra no barco com os discípulos, volta para o lado de cá, que foi o lado que ele estava no dia anterior. E quando Jesus chega, quando Jesus volta, já tem uma multidão na praia aguardando ele. É interessante que aqueles que viram Jesus ir, sabiam que Jesus ia voltar. É só um parênteses da mensagem. Jesus foi, mas um dia ele vai. Que a gente esteja esperando como eles esperaram. Porque quem está na praia sabia, o mesmo que foi, vai voltar. A qualquer momento ele volta, e quando Jesus chegou, eles estavam ali. Eles já sabiam que Jesus voltaria, e é verdade, ele voltou. Quando Jesus desce do barco, vem no meio da multidão, por entre a multidão, rompendo a multidão, um príncipe de sinagoga, um religioso, e não era um qualquer, um dos principais da sinagoga. É a Bíblia que diz isso, por nome Jairo. Tem um nome, ele tem um nome, e com certeza se quando ele chega, já tem uma multidão, é porque a multidão abriu para respeitar o nome que ele tinha. Ele vai ter acesso a Jesus por conta do nome que ele carrega, vê se pode, e não porque Jesus só atendia quem tinha nome, fica claro isso no texto depois, mas é porque as pessoas, quando viram que é Jairo que está chegando, pensaram, vai bater de frente com Jesus. Porque Jairo pertencia ao grupo que batia de frente com Jesus. Só que Jairo chegou em uma outra posição. Jairo chegou em um outro momento da vida. Jairo não chegou para brigar. Jairo chegou para adorar. Jairo não chegou por cima, gente. Jairo chegou por baixo. O que é isso? É que Deus usa algumas circunstâncias da vida para fazer aqueles que só gostam de chegar por cima ter que aprender a chegar por baixo. Jairo chega por baixo, se lança aos pés de Jesus, adora primeiro ele se lança aos pés de Jesus, adora a Jesus e faz um pedido. Ele roga a Jesus que venha com ele até a sua casa. Ele diz, olha, vem comigo até a minha casa, eu rogo que o Senhor venha comigo até a minha casa, impõe as tuas mãos sobre a minha filha, para que ela sare e viva. Aí é interessante, porque a gente vai ler nos 4 evangelhos, em vários textos, que levavam os enfermos até Jesus. Lembra de Marcos 2? É logo antes disso aqui, eu estou em Marcos 5. Em Marcos 2, 4 homens levaram um amigo paralítico em cima de uma maca até a casa onde Jesus estava. Então foram na casa do enfermo, pegaram o enfermo e levaram o enfermo até Jesus.
Naquela ocasião em que Jesus multiplicou pães e peixes, quando a multidão chegou naquele lugar, logo depois da morte de João Batista, a Bíblia diz que as pessoas levavam os seus enfermos até Jesus. Quem tinha um filho doente em casa, quem tinha um irmão doente em casa, um pai doente em casa, alguém paralítico, alguém cego, eles levavam até Jesus. E o texto vai dizer que Jesus, naquela ocasião, curou a todos os enfermos que os amigos ou familiares levaram até ele, ele curou todos. Aí Jairo está com a filha doente em casa, porque quando Jairo saiu de casa, a filha ainda não estava morta. Quando Jairo saiu de casa, a filha estava enferma. Só que Jairo não fez o que os outros fizeram. Os outros levavam os seus enfermos até Jesus. Jairo quer levar Jesus para dentro de sua casa. Você entendeu, né? Por quê? É porque tem dia que não dá para você trazer o teu problema para a igreja para resolver. De repente você saiu de casa e deixou um problema em casa. De repente você está com um problema no casamento e o teu marido não veio. De repente você está com um problema com o filho e seu filho não quer vir para o culto. Tem dia que não dá, Maico, para a gente pegar o problema que tem em casa e trazer para a igreja. Mas a boa notícia é que dá para pegar o dono dessa igreja. Dá para a gente levar ele para dentro da nossa casa. Se você não conseguiu trazer o seu problema, ainda bem que você veio, porque Jairo não levou o problema até Jesus, mas ele levou a adoração até Jesus. Eu vou dizer de novo. Jairo não levou o problema até Jesus, mas ele levou, Welber, a adoração até Jesus. E quem leva a adoração até Jesus, consegue levar Jesus para casa. Entendeu, né? Se eu fosse você e tivesse sentado aí ouvindo isso. Lá Jairo não levou o problema até Jesus, mas como ele levou a adoração até Jesus, ele levou Jesus para casa. A mulher sirofenícia não levou a filha até Jesus, mas como ela adorou a Jesus, ela levou a palavra de Jesus para a casa dela, e quando chegou a casa a filha já estava liberta. Estou entendendo não? Se eles não vieram, você veio, e já que você veio, adore a ele, para ele ir na tua casa. Jesus rapidamente disse assim: eu vou contigo. Está todo mundo ouvindo. Tinha uma multidão esperando, gente. A multidão que está esperando, está todo mundo precisando de alguma coisa. Todo mundo precisando de alguma coisa. Se perguntar se ele está precisando de alguma coisa, com certeza todo mundo ia dizer. Aí todo mundo que já estava ali vai ter que assistir Jesus ir na casa de alguém que chegou depois. É porque tem gente que chega depois e adora primeiro. Porque não adianta trazer só o corpo. Entendeu, né? Jairo não levou só o corpo, ele chega, se lança aos pés e presta adoração. Aí Jesus diz: eu vou contigo. E por que eu estou falando de Jairo se eu li sobre a mulher? Porque a história dos dois está interligada. Não dá para desvincular essas duas histórias. Ainda que a gente tente, não é possível desvincular. Porque a história de um, a vitória de um, está ligada à história do outro. Daí a importância de você celebrar a conquista de alguém. Porque talvez a sua vitória esteja vinculada àquilo que Jesus vai fazer na vida do outro, ou que já está fazendo. Aí Jesus vai agora caminhando com Jairo em direção à casa de Jairo. E aí que entra a mulher no texto, está aí. E certa mulher, que havia 12 anos, você sabe, tinha um fluxo de sangue, havia padecido com muitos médicos, despediu tudo que tinha, nada lhe aproveitando isso, indo a pior, ouvindo falar de Jesus. Repita comigo: ouvindo falar de Jesus. Alguém falou de Jesus para ela. Ai meu Deus, é ceia, eu vou falar, Senhor, eu vou falar, é ceia. Alguém falou de Jesus para ela. Você está falando de Jesus para quem? Alguém falou de Jesus para ela. Você está falando de Jesus para quem? Alguém falou para ela sobre Jesus. E o que aconteceu com ela quando alguém, Bruna, falou
com ela ou para ela acerca de Jesus. Ela nutriu um negócio no coração que a gente precisa para receber a nossa vitória: fé. Fé. Até porque a Bíblia diz que a fé não vem pelo falar. A fé não vem pelo falar, a fé não vem pelo gritar, a fé vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. Pronto. Vamos trabalhar com base nisso. Porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Então a Bíblia está dizendo que os teus ouvidos são como uma porta de entrada. Eita! Os seus ouvidos são como uma porta de entrada. E aquilo que entra pelos teus ouvidos não fica nos teus ouvidos. Aquilo que entra pelos teus ouvidos é processado pelo teu cérebro e desce ao teu coração. Eu vou falar de novo. Aquilo que entra pelos teus ouvidos é processado pelo teu cérebro e desce até seu coração, se tornando assim algo que pode ser sentido. A fé vem pelo ouvir. Então a minha palavra para você nessa noite é: cuidado com o que teu coração anda ouvindo. Que isso, poxa? Porque o ouvido vai captar, mas o que vai dar sentido é o cérebro e o coração. O ouvido é a porta de entrada, mas aquilo que você ouve, na grande maioria das vezes, vai parar no seu coração. Tem gente aqui que ouviu coisa dos pais que não gostaria de ter ouvido, e isso foi parar no coração. Tem gente aqui que ouviu coisa do marido, da esposa, que não gostaria de ter ouvido, e isso foi parar no coração. É verdade que você ouviu essas coisas sem querer ouvir. Você não queria ouvir aquela palavra, você não queria ouvir aquela dura palavra que te feriu, que te machucou, que desceu até o seu coração e fica ainda latejando aí até o dia de hoje. Eu sei, você não queria ter ouvido aquilo, mas ainda assim eu preciso te dizer: cuidado com aquilo que você anda ouvindo. Por quê? Porque a voz que você ouve é a voz que te governa. Cuidado para não dar voz na sua vida a quem deveria estar mudo. Como assim? Vamos lá no Éden. Vamos dar um passeio no jardim do Éden. Porque Deus descia todos os dias. Então não faltava direção, não faltava palavra para esses dois. Deus descia no Éden todo dia e falava com Adão. E quando Deus fez a mulher, foi para ficar ao lado do homem. Então peraí, se Deus descia e falava com Adão, então a irmã Eva também está ouvindo. Então vamos lá, irmão. Se Deus descia todos os dias para falar com esses dois, é interessante, né? Hoje, para a gente ouvir a palavra de Deus, a gente saiu da nossa casa e veio à casa de Deus. Lá no Éden, Deus saía do céu e ia na casa de Adão. Toda a viração do dia, e quem foi para o evento sábado lembra, viração do dia por quê? Porque a última palavra que Adão ficava na cabeça antes de dormir era: você tem um pai, eu cuido de você, eu sou seu provedor, eu sou tudo para você. Agora me ajuda, me ajuda. Se Deus descia todo dia e falava, que necessidade foi essa que Eva teve de dar ouvidos a uma serpente? Se você tem palavra aqui, qual a necessidade de você ficar abrindo teus ouvidos para outras coisas? Vou falar de novo. Se você vem para todo culto, e se todo culto tem palavra, qual a necessidade que você tem de ficar emprestando teus ouvidos para outras coisas? Porque se Deus desce e fala com esses dois todos os dias, que necessidade é essa de Eva ouvir outro? Por que Eva para ouvir outro, se já ouvia Deus todos os dias? Aí Eva emprestou os ouvidos para a serpente falar. Aí Satanás toma a serpente, né, e fala por intermédio da serpente.
E aí a gente sabe o que aconteceu. Por quê? Porque quando eu paro para dar ouvido à serpente, a voz que eu ouço é a voz que me governa. Aí a voz que Eva ouviu, governou Eva. Eva comeu do fruto, levou para Adão. Adão comeu do fruto e tiveram que provar do juízo de Deus. Cuidado com a voz que você ouve. Que a voz que você ouve é a voz que te governa. De acordo com o texto, esta mulher estava sofrendo há 12 anos. Quantos anos? Ela gastou tudo que ela tinha com médicos. Ela pegou todo o recurso que tinha, todo o dinheiro que ela tinha. Essa mulher, ela quer muito ser curada. Ela quer muito a vitória. Ela está perseguindo a vitória. Essa mulher fez tudo que estava ao alcance dela para tentar se livrar daquele mal. Mas fica claro no texto que ela não podia curar a si mesma. Fica claro no texto que o dinheiro dela não podia curá-la. Fica claro no texto que os médicos não conseguiram resolver o problema dela. Então vamos lá, vamos trazer isso para a nossa vida, para fazer sentido esse culto para você. Fica claro através da história dessa mulher, que tem hora na nossa vida que nós não conseguimos fazer nada por nós mesmos. Que por mais que a gente queira não estar passando por aquilo, a gente não consegue se livrar daquilo sozinho. Que o dinheiro se mostra ineficiente ou insuficiente. Que as amizades se mostram incapazes. Que nem pai e mãe, por mais que ame, pode fazer nada por nós. Existem momentos da nossa vida que a nossa ficha tem que cair, a ponto de sair da nossa boca o que saiu da boca dela. O que? Jesus pode fazer por mim o que eu não posso. Ei, ainda bem que você veio aqui, porque Jesus te trouxe aqui para te dizer que aquilo que você não pode fazer por você mesmo, Ele pode fazer por você. Aquilo que o teu dinheiro não pôde, Ele pode. Aquilo que o remédio não pôde, Ele pode. Aquilo que os seus contatos não puderam, Ele, Jesus, pode. Ela não podia curar a si mesma. Ela gastou tudo que ela tinha com os médicos, e de acordo com o texto, tirando proveito nenhum disso, antes indo a pior, porque só está piorando, e agora além dela estar pior, ela não tem mais dinheiro para pagar nenhum médico, porque os médicos a atenderam enquanto ela tinha dinheiro para pagar, só que nesse ponto da vida, ela já não tinha mais nada para oferecer. Aí quando ela já não tinha mais nada para oferecer, ela também descobriu que já não tem mais médico para me atender. Quando ela já não tinha mais nada para oferecer, ela também descobriu que a porta que um dia estava aberta para ela, porque ela tinha algo para entregar a quem estava lá, agora estava fechada. O médico já não a atendia mais. O médico já não abria mais o espaço para ela entrar no consultório. Por quê? Porque ela já não tem mais o que o médico quer. E ela também nunca recebeu o que ela esperava. É interessante que os médicos levaram tudo que ela tinha, e ela nunca recebeu dos médicos o que esperava receber. É a vida. De repente alguém levou tudo que você tinha, e não foi para você o que você esperava que fosse. Alguém levou tudo que você entregou, e você entregou confiando, você entregou na esperança que essa pessoa fosse quem você precisava que ela fosse. Ela não foi, e mesmo ela não sendo, ela não te privou de levar o que você tinha. Mesmo não sendo para você o que você precisava, o que você esperava, mesmo assim, ela tirou de você o que você tinha para entregar. Porque os médicos não curaram ela, mas os médicos não deixaram dinheiro com ela. Os médicos não disseram assim, ó, já que eu não pude fazer nada, toma aqui de volta. Não, tiraram tudo que ela tinha para dar, e não foram para ela o que ela precisava que eles fossem. E agora ela ouviu falar de Jesus.
E agora ela sai de casa, ou sai do lugar das impuras. Ela vai sair agora do lugar onde ficavam as mulheres que estavam nesse período. E por que ela sai? Ela sai porque ela entende: se eu não fizer, eu vou ter que me conformar e morrer desse jeito. Eu preciso reagir e fazer alguma coisa. Você está entendendo quando a sua vida começa a mudar? É quando você olha e diz assim: ó, eu vou reagir, porque isso aqui eu não vou mais aceitar. Ela sai, não foi para o hospital. Ela não sai procurando um hospital, ela foi atrás do médico. Só que ela foi atrás do médico dos médicos, do Senhor dos senhores. Ela foi atrás daquele que com uma palavra resolve tudo. Ela foi atrás daquele que não tirou nada dela, mas deu tudo para ela. Os outros tiraram tudo dela e não foram nada para ela. Ela vai, e quando ela vai, de acordo com o texto, ela vem por detrás. Você consegue entender que eu já disse aqui para você que naquela época os familiares levavam os seus enfermos até Jesus? Ninguém levou ela. A mãe dela não levou ela. As amigas dela não a levaram. Os vizinhos dela não a levaram. Peraí, se ninguém a levou, como é que ela foi? É que a fé levou. A fé tirou ela de onde ela estava e colocou ela onde ela precisava estar. Apóstolo, eu não estou entendendo. Entende, eu estou falando de você hoje. Você está entendendo? Eu estou falando de você. Porque a fé te tirou de onde você estava e te colocou onde você deveria estar nessa noite. A fé te tirou de dentro daquele quarto escuro e te colocou sentado nessa cadeira aí. A fé te tirou de dentro daquela casa onde você estava morrendo aos poucos e te colocou sentado nessa cadeira aqui, olhando para mim agora. A fé tirou você de lá do meio daquele povo e trouxe você para cá e colocou você sentado aqui dentro. Oh, meu Deus do céu, não foi você que veio, foi a fé que te trouxe aqui. Os médicos não resolveram nada em 12 anos. Em 12 anos ninguém resolveu nada. E 12 anos ela tem fluxo de sangue. Você consegue entender então comigo que ela está 12 anos perdendo? 12 anos perdendo, 12 anos perdendo. Perdeu tudo que tinha. Mas isso é o de menos, né? Ela está perdendo sangue. Ela está sangrando há 12 anos. Perde tudo que tem. E também está perdendo sangue há 12 anos. A vida dessa mulher, 12 anos, é só perda. 12 anos que essa mulher está perdendo. Porque desde que esse fluxo de sangue aqui começou, nunca mais parou. Ela vai para o lugar das impuras, esperando ficar 5 a 7 dias. Passa uma semana e nada, um mês, 2 meses, 1 ano, e nada. O sangramento não para. Não parou. 12 anos de perdas. 12 anos que ela perde tudo que tem. E 12 anos que ela está perdendo sangue. Está pensando um pouquinho na sua vida? Que você que tem dito assim nos últimos tempos, apóstolo, eu só estou perdendo. É só pancada, eu só tenho perdido nos últimos tempos. Eu não aguento mais perder. Tem muita gente que por já ter perdido muito, pensou em parar. Pensou em desistir de tudo, até, quem sabe, da própria vida. Mas eu aprendo com ela. O que eu aprendo com ela? Está perdendo há 12 anos, mas está se movendo na direção de Jesus agora. E do lugar onde ela sai até o lugar onde Jesus está, no caminho, ela continua perdendo. Ela está atrás de Jesus e continua perdendo.
Quem sabe igual algumas pessoas que também estão com essa sensação aqui. Como assim? Poxa, eu vim para a igreja, mas eu continuo perdendo. Ela está atrás de Jesus, seguindo a Jesus, mas ainda está perdendo. Ela só parou de perder quando tocou nele. Entendeu? Ela não parou de perder quando começou a seguir a ele. Ela parou de perder quando tocou nele. Trazendo para hoje, ela não parou de perder quando veio para a igreja, mas ela parou de perder quando dentro da igreja ela tocou nele. Ela vem por detrás, está perdendo, mas se move. Eu aprendo a não parar por aquilo que eu perdi. Eu perdi, mas eu não paro. Tiraram de mim, mas eu não paro. Estou sangrando, mas eu não paro. Ninguém me ajuda, mas eu não paro. Ninguém me incentiva, mas eu não paro. Ninguém prega para mim, mas eu não paro. Ninguém me carrega, mas eu não paro. Ninguém me traz, mas eu não paro. Estou há 12 anos sofrendo e perdendo, mas eu não paro. Levanta essa mão direita e profetiza isso para a sua própria vida. Diga: eu não vou parar. Alguém pensou que você depois dessa luta pararia. Alguém disse: agora ela para, agora ele desiste. Você está perdendo, mas não para. Como ela não parou, ela tocou. E quando ela tocou, quem parou foi ele. Entendeu? Como ela não parou, ela tocou. E quando ela tocou, quem parou foi ele. E deixa eu só te dizer uma coisinha, porque tem uma diferença entre ela e você. Talvez eu esteja traçando uma linha aqui que você está dizendo: eu estou me vendo nela. Mas tem uma diferença entre ela e você. Pergunta para mim qual? Ela veio e ela está vendo Jesus. Só que como ela vem por detrás, Jesus não está vendo ela. Eu vou repetir. Ela está vendo Jesus, mas Jesus não está vendo ela. Está um pouquinho só diferente de você então. Por quê? Porque você não está vendo Jesus, mas Jesus está vendo você. Você concorda comigo que tudo aquilo que ela perdeu poderia trazer para o coração dela uma decepção, uma angústia, tristeza, a ponto de fazê-la parar? Você concorda comigo que essa mulher poderia fazer como muitos, infelizmente, fazem? Que é sentar no lugar da sua dor e ficar dizendo: perdi tudo, os médicos tiraram tudo que eu tinha. Não tem mais nada, perdi tudo para os médicos tiraram tudo que eu tinha. Mas ao invés de ficar reclamando do que os médicos tiraram dela, ela foi buscar aquilo que Jesus tinha para ela. Eu vou dizer um negócio para você: o que Jesus tinha para ela era muito mais do que aquilo que ela perdeu para os médicos. Eu vou repetir: o que Jesus tinha para ela era muito mais do que aquilo que ela perdeu para os médicos. Bota um sorriso nesse rosto, enche esse pulmão de ar para adorar a Ele comigo nessa noite, porque aquilo que Ele tem para você é muito maior do que tudo aquilo que você perdeu para alguém. Eu tenho que caminhar para o final. Porque Jesus está andando, ela vem por detrás, tem uma multidão. Jesus está andando, do lado de Jesus está Jairo, os dois estão andando, e ela vem por detrás, e Jesus não para, ela precisa alcançar Jesus. É interessante que ela vem, e com certeza ela está perdendo sangue, mas ainda assim ela avança, ela vem, dando um passo de cada vez, mas o importante é que ela não para, e ela anda em um passo tão acelerado agora, que ela consegue alcançar Jesus, mesmo que Jesus também esteja andando. Por quê? Porque tem hora que é para andar, mas tem hora, meu irmão, que a gente tem que acelerar.
ela chega e toca nele. É interessante que ela vem andando e pregando para ela mesma. Que se falta alguém para te incentivar, seja você o seu maior incentivo. Ela vem pregando para ela mesma, como? Eu tenho que alcançar ele, que se eu tão somente tocar, eu serei curada. Eu preciso andar mais rápido, porque se eu tão somente tocar, eu vou conseguir a minha vitória. Eu preciso acelerar, eu não posso parar. Eu estou perdendo sangue, mas eu não posso parar, porque se eu tão somente tocar, eu serei curada. Oh meu Deus do céu, eu estou pregando para gente que também tem feito isso. Falta alguém para te dar tapinha nas costas, mas você olha nos seus próprios olhos no espelho e diz: eu não vou parar. O que é que ela está vivendo? Processo. Todo processo é assim. Tem fases do processo que a gente está sozinho. Tem fases do processo que a gente tem que olhar para aquilo que a gente está perdendo e dizer: eu não vou parar por causa disso que eu estou perdendo. Tem fase do processo que pessoas se afastam da gente, a gente tem que dizer: eu preciso continuar lutando e acreditando na minha vitória. Tem fase do processo que alguém diz: desiste, não tem jeito, mas a gente tem que tapar os ouvidos e dizer: eu acredito, vai ter jeito sim. Ela toca, e quando ela toca, imediatamente ela sentiu que o sangramento cessou. Só que as mulheres, quando estavam nesse período, eram consideradas imundas. O que é isso? Essa é a diferença de Jesus. O diabo pega quem está limpo para sujar. Jesus pega quem está imundo para limpar. Estou terminando. O relógio não para. 12 anos. Quantos anos? O número 12 na Bíblia representa governo. Vou dizer de novo. O número 12 na Bíblia representa governo. Lembra? 12 tribos. 12 discípulos. Lembra? 12 apóstolos. Lembra disso? O ano tem quantos meses mesmo? 12. 12 na Bíblia representa governo. Então há 12 anos que o que governa a vida dela é a dor. Há 12 anos que o que governa a vida dela é uma enfermidade. Há 12 anos o que governa a vida dela é o sofrimento, é a angústia, é a tristeza. Há 12 anos o que governa a vida dela é o sofrimento, é o desespero. Mas já estava na hora daquele governo cair. Eu não sei o que está governando a tua casa, eu não sei o que está governando a tua vida, eu não sei o que anda governando o teu casamento, mas eu vim aqui hoje, da parte de Deus, para te dizer: esse governo cai hoje, e hoje quem vai governar a tua vida é Ele, quem vai governar a tua casa é Ele, quem vai governar os teus negócios é Ele, quem vai governar a tua saúde é Ele. Hoje tem troca de governo na casa. Eu vou repetir: hoje vai ter troca de governo nessa casa. Eu vou terminar, porque no versículo 25 está escrito assim: e certa mulher, qual o nome? Não sei. Tem o nome dela não? Tem não. Não tem aqui na Bíblia o nome dessa mulher, mas tem o propósito dela. Porque o meu propósito está acima de mim, é maior que o meu nome. Não tem um nome, mas ela está perseguindo o propósito. Ela toca, é curada. Jesus para, pergunta: quem me tocou? Aí Pedro vai dizer: uma multidão te aperta e te oprime. O Senhor pergunta: quem tocou? Aí Jesus diz: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. O que é isso? O toque dela teve valor para ela e teve valor para ele. O toque dela nele foi sentido por ela, mas também foi sentido por ele. Você está entendendo? Aquilo que ela chegou e fez teve valor para ela, mas também teve valor para ele. Ele para e olha ao redor para ver: que fez isso, e ela
não podendo se esconder, temendo e tremendo, se prostrou diante dele e lhe contou toda a verdade. Aí eu termino dizendo o que Jesus falou, versículo 34. E ele lhe disse: filha. Talvez para você isso não signifique nada, mas tenta se colocar um pouquinho só no lugar dela. Chamada de imunda há 12 anos, suja há 12 anos, amaldiçoada há 12 anos. Aí agora ele para, olha para ela e diz assim, ó: filha, filha, filha. Eu não sei de que estão chamando você, mas olha o que Jesus está dizendo para você, ó: filho, filha. Eu não sei qual é o rótulo que o mundo lá fora quer te dar, mas olha como Jesus está te chamando, ó: filha, filho. Eu não sei qual foi a palavra que você ouviu antes de você sair da sua casa hoje, mas olha a palavra que você volta para a tua casa hoje: filha, filho. Chegou sendo certa mulher, saiu como filha. Ai meu Deus, você não entendeu? Chegou sendo certa mulher e saiu sendo chamada de filha. O que é isso? Recebeu muito mais do que chegou para buscar. Fique em pé. Tem uma diferença de Jairo para ela. Olha o que Jairo acredita: quando ele chegar lá em casa, ele vai resolver o problema. E o que ela está pensando? Eu creio tanto no poder dele, que eu sei que ele pode resolver aqui mesmo. Essa turma do lado de cá pegou, não sei se eu falei olhando para eles. Aqui eu acho que não pegou não, porque eu não ouvi nada desse lado. Eu vou repetir, olhando para todo mundo, que multidão linda. O que Jairo acreditava, ó: quando ele chegar lá em casa, ele vai resolver o meu problema. Olha o que essa mulher acreditava, ó: ele é tão poderoso, que o meu problema ele vai resolver aqui mesmo. Ele é tão poderoso que ele vai curar você aqui mesmo. Ele é tão poderoso que ele vai libertar a sua filha com uma palavra que ele vai liberar daqui mesmo. Ele é tão poderoso que ele pode restaurar seu casamento agora mesmo. Ele é tão poderoso que ele pode levantar você agora mesmo. Ele é tão poderoso que ele pode quebrar essas correntes agora mesmo.